Meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça de Deus esteja na sua vida. A nossa meditação de hoje é com base no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19 e o versículo de número 45 e o 46, que diz assim a palavra de Deus. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Versículo 46, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós estaremos falando sobre nosso corpo, o templo de Deus. Seja bem-vindo nesta hora para junto aprendermos a palavra de Deus. Juntos nós compartilharmos, juntos ouvirmos a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você que está ouvindo a palavra do Senhor, inscreva no canal, compartilhe a mensagem, deixe o seu like, assine a campainha, acione a campainha e assim vai divulgando a mensagem pelos grupos de WhatsApp, Facebook e vamos fazendo a obra de Deus. Você que é uma pessoa evangélica, você que é uma pessoa católica, você que é uma pessoa espírita, seja qual for a tua religião ou até mesmo você que não tem uma religião definida, que Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos para a palavra de Deus. Prezados amigos e irmãos, esse texto bíblico ele destaca um momento em que aconteceu no ministério de nosso Senhor Jesus. Estava próxima uma das três grandes festas do povo judeu, festa da Páscoa, festa das primícias ou Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A próxima festa era a festa da Páscoa. Jesus estava em Jerusalém. Ele havia ido até a cidade de Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele foi ao templo. Ele havia adentrado ao templo após ser aclamado por discípulos ali. Quando ele entrava em Jerusalém, Jesus até chorou em ver a situação do povo distante de Deus, muitos buscando um pastor para que pudesse ser apacentado. Jesus olha o sofrimento do povo, da humanidade. Jesus chora ali. Jesus entra no templo. Quando Jesus entra no templo, parece que a situação, parece que o cenário era pior diante de Jesus. Jesus contemplou uma cena que muito lhe entristeceu, que muito lhe desagradou. Ele presenciava dentro daquele templo em Jerusalém, um local onde deveria ser para adoração, para oração, para um culto a Deus. Jesus observa que ali estava cheio de negociadores, de cambistas, estava cheio de vendedores, haviam transformado o templo de Jerusalém, o templo de adoração, em um shopping, havia transformado em um local de comércio, havia transformado o templo de Jerusalém em local de venda, de negociação, onde ali tinha animais, tinha aves, tinha animais que eram vendidos para serem oferecidos a sacrifício, e tanta negociação, e aquilo entristeceu o coração de Jesus, entristeceu o coração de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ao ser decepcionado ali de ver a situação da casa de Deus, ele agiu de forma imediata. Tanto é que lá em João fala que ele fez um arrozague, um chicote de cordas, e ele expulsou todos aqueles homens que estavam ali no templo, negociando, transformando o momento de adoração, um local de oração, um local de servir a Deus. Porque o templo de Jerusalém era uma das grandes maravilhas daquela época. A sede que o povo judeu, o povo hebreu tinha de adorar a Deus, de buscar a Deus. Essa sede, esta fome era saciada quando muitos
estava dentro do templo servindo a Deus. Tanto é que o salmista Davi, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos ao templo. Mas agora o templo estava cheio, não de adoração, mas de roubadores. Os homens haviam transformado, mudado o foco do templo de Jerusalém. E ali a Bíblia nos fala que Jesus, ele age de forma imediata. Jesus faz aquele chicote, expulsa aqueles cambistas que estavam ali, e a sua ação foi uma ação de juízo e de demonstração a todos nós que Deus, ele leva as coisas a sério. E este zelo pela casa do Senhor Deus, que Jesus demonstra ali, a preocupação que Deus tem para com o templo. Só que esse templo que agora é a Bíblia Sagrada, e agora nós estamos nos referindo agora, assim como Jesus teve o devido zelo pelo templo, ao ponto de expulsar ali aqueles homens, esse templo que hoje nós estamos nos referindo, e o templo que o Senhor Jesus agora se refere, é o templo do nosso corpo. O meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Lá em João capítulo 2, versículo 15, quando nós estávamos destacando a respeito do arrozague de cordas que Jesus fez, está lá em João 2,15. E tendo feito um arrozague de cordéis, diz aqui a Bíblia, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Os discípulos viram aquela cena, eles ficaram até perplexos, talvez até sem acreditar que era realmente Jesus que estava fazendo aquilo. Vamos aqui imaginar. Só que a palavra de Deus nos diz que os discípulos, logo mais adiante, em João capítulo 2, os discípulos lembraram de uma palavra profética falada por Davi lá no Salmo de número 69, versículo 9, quando ele diz: pois o zelo da tua casa me devorou. Os discípulos, quando viram Jesus agindo daquela forma, eles lembraram da palavra de Davi. Eles lembraram da palavra do salmista, de que o zelo pela casa de Deus o devoraria. Levaria Deus a tomar medidas drásticas, medidas severas. E quando os discípulos viram aquilo dali, os discípulos entenderam por que Jesus estava tomando aquela medida. Porque Jesus estava executando o juízo, Jesus estava limpando o templo. Meus prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, irmãos em Cristo, esse templo hoje que nós estamos nos referindo é o templo do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E assim como Jesus expulsou todos aqueles homens, todas as impurezas, limpou o templo em Jerusalém, ele está com vontade, Jesus está querendo limpar esse templo que é o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo. Jesus quer limpar esse templo, tirando a mentira, tirando a inveja, tirando o engano, tirando o engodo, tirando o pecado, tirando o adultério, tirando a prostituição. Jesus, ele quer limpar este corpo porque ele quer morar dentro deste corpo, ele quer morar dentro desse templo por meio do Espírito Santo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, versículo 18 a 20, o apóstolo Paulo, o escritor da epístola, ele escreve à igreja que estava em Corinto, dizendo: fugir, está lá no versículo 18, fugir da prostituição. Aí Paulo continua dizendo: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha o versículo 19, Paulo escrevendo ainda, dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pergunta o apóstolo Paulo. E no versículo 20 ele destaca ainda: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo é templo, tem que ser templo e morada do Espírito Santo, porque o nosso corpo pertence a Deus. Glória a Deus. Então, assim como Jesus limpou o templo em Jerusalém, Jesus quer limpar esse templo aqui.
que é o meu corpo, que é o seu corpo, é o nosso corpo. Ele quer limpar para fazer nele morada, como disse Jesus. Quando Jesus estava falando aos discípulos, ele diz a respeito do Espírito Santo, ele disse para que o Espírito Santo viria e faria no crente morada, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo habitando no coração do homem. Você que está usando o teu corpo para o pecado, para a imoralidade, para a prostituição, para o adultério, você que está destruindo o teu corpo com as bebidas, a Bíblia fala dos pecados contra o corpo. Quando a Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E o corpo do homem, o corpo da mulher, tem que pertencer a Deus, porque é de Deus, veio de Deus. Foi Deus que criou este corpo, essa estrutura. E ela tem que ser a morada do Espírito Santo. Portanto, meus prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, Deus ele vai cobrar tudo de nós. Ou que você seja uma pessoa religiosa, ou que você seja uma pessoa evangélica, ou você talvez seja uma pessoa que você nunca nem leu a Bíblia, não tem uma familiaridade com as Escrituras. Independente disso aí, todos nós vamos comparecer perante Deus. Você que está na droga, você vai prestar conta do seu corpo. Você que está no mundo da prostituição, da orgia, no mundo do sexo, você que está na maior podridão do pecado, Deus vai cobrar de você. Um dia você vai prestar conta do teu corpo para Deus. Porque o corpo que Deus te deu, este corpo, essa estrutura aí, essa estrutura aqui, é para que Deus pudesse nele habitar e fazer morada. Glória a Deus. Jesus, ele limpou o templo em Jerusalém, mostrando a preocupação que Deus tem para com o templo. E o meu corpo, o teu corpo, tem que ser o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não abre mão disso aí. Glória a Deus. O salmista, ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi está inserindo o seu espírito, a sua alma e do seu corpo, ele está envolvendo todos os membros do seu corpo. Jesus, ele quer ver as tuas mãos santas, os teus pés santos, a tua cabeça santa, os teus olhos santos, a tua boca santa, os teus ouvidos santos, as tuas mãos santas, os teus pés santos. Ele quer ver você de forma maravilhosa. Ele quer ver você santificado por meio do Espírito Santo. E o que você está fazendo com o seu corpo? É uma pergunta. Ele está sendo usado para o bem ou para o mal? Assim como Jesus entrou no templo em Jerusalém e de lá expulsou os vendedores, deixemos que ele também entre dentro de nós para expulsar tudo aquilo que está causando confusão, divisão, tudo aquilo que está colocando o nosso coração à venda ou nos levando a servir a um outro senhor. E Jesus diz que o homem não pode servir a dois senhores. E que o nosso corpo, portanto, seja o templo de Deus. Seja para a oração, adoração e para a habitação do Senhor, por meio do Espírito Santo. O Senhor Deus, ele quer morar dentro do teu coração. Quando Jesus estava mandando João escrever a epístola a uma das 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse 3:20, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta porta não é um templo de tijolos, de pedras, de mármore. Esse templo, esta casa que Jesus está se referindo, é o teu coração, é o teu corpo. Ele quer entrar dentro do teu coração. Por meio do salmista, o Espírito Santo, ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. É este corpo que Jesus quer morar, que Jesus quer fazer morada por meio do Espírito Santo. Lembre-se que o nosso corpo é templo de Deus. Deus não habita dentro de 4 paredes feitas de tijolos, de pedras, de madeira.
mas ele habita dentro do coração de um homem, dentro do coração de uma mulher. Agora você pode imaginar o tamanho do vazio do coração de um homem e de uma mulher que não tem a presença de Deus? Se Deus pode habitar dentro do corpo humano, dentro dessa estrutura, deste templo, Ele pode habitar, sendo que Ele fez os céus e a terra. Você pode imaginar o tamanho do vazio que há no coração de um homem sem Deus? Imagine, medite. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado e que a graça de Deus esteja na sua vida hoje e sempre. Amém.